A doutora Cláudia Bonar, ela é advogada criminal, especializada no atendimento a empresas, formada pela UERJ e pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade Estácio de Sá. Especializada em Compliance em Criminal pelo IBF Rio, autora do livro Direito Penal 4.0. Membro da ABL, AB2L, Compliance Women Comitê e da ANADD, Associação Nacional de Advogados de Direito Digital. Apresentadora do podcast Cybercrime News, reconhecida como uma das Top Women Cybersecurity Women da Latam 2020. Bom, sem mais delongas, eu quero passar a palavra à doutora Cláudia. Muito obrigado, doutora Cláudia, obrigado por ter aceito o nosso convite de fazer parte aqui do nosso Security Summit. E agora a palavra está com a senhora. Bom dia. Bom dia, bom dia. Em primeiro lugar, agradecer a você, Gilberto, a oportunidade de estar nesse evento aqui maravilhoso. Cumprimentar a todos que estão aqui com a gente agora, a audiência, nesse horário. E eu creio que a gente vai ter um evento muito interessante. Esse Security Summit vai trazer temas incríveis, tanto para empresas como para pessoa física. E eu queria começar já me apresentando, aqui compartilhando a minha apresentação. Vou fazer aqui. Não, é o chat aqui. Janela do aplicativo. Só um momento. Estou com uma dificuldade aqui. Só um momentinho que eu estou tentando colocar o material aqui para aparecer para vocês. Gilberto, eu estou clicando aqui, eu não estou conseguindo fazer o material aparecer na janela do aplicativo. Ele está aberto aqui. Selecionar a janela do aplicativo não aparece na lista? Não aparece nada. Estou tentando aqui, o material está aberto, mas... Não está pedindo alguma autorização? Não. Eu até testei aqui antes da gente começar, mas não está... Agora foi. Sim. Pronto. Agora foi. Ótimo, perfeito. Desculpe, de repente estava precisando dessa autorização que não tinha aparecido ainda. Okay. Então, bom dia mais uma vez. Hoje eu trago um tema de interesse, como eu falei, para muitas empresas. Para quem não me conhece, eu sou a Cláudia Bonar de Carvalho, eu sou advogada criminal especializada em cybercrime e compliance digital. E o nosso tema hoje é Criminal Compliance Digital contra o Cybercrime Corporativo. Esse tema é do interesse de muitas empresas, porque está nos noticiários, né, de todo mundo, os ataques cibernéticos que as empresas têm sofrido diariamente. Isso não é uma novidade para nós. E esses ataques têm impactado a atividade da empresa, o seu faturamento, a sua imagem. E o Criminal Compliance Digital, ele vai ser importante no combate a esses ataques cibernéticos. Eu vou começar trazendo aqui um mapa desses ataques cibernéticos pelo mundo. É um mapa de 2020, é um mapa que mostra os ataques no mundo inteiro, em vários continentes, e pelas cores que a gente vê aqui, os ataques são mais incisivos nessa parte cor laranja, e a vermelha, que é um pouquinho menor, que é a parte mais crítica. Mas a gente pode perceber aqui que a parte laranja, que é praticamente a maior, é o grande alvo dos criminosos cibernéticos,
Em 2020, os ataques continuam bastante maciços, não é uma coisa do ano passado para cá, e dentre essa área laranja toda, a gente inclui o Brasil que, na minha opinião, ele está sendo vitimado bastante por conta de várias décadas que eu percebo que não há um esforço governamental para que isso não aconteça. A gente não teve, infelizmente, políticas nesse sentido. A maior parte dos países que têm políticas de segurança cibernética são implementadas pelo governo também. Existe um apoio nesse sentido. Muitos governos, como o da Europa, têm programas de conscientização do cidadão sobre os cuidados no acesso à internet, apoio às empresas nesse sentido. E nós, pelo que eu percebo, nunca tivemos esse tipo de apoio por parte da maioria dos governos. A gente teve agora, só em 2020, uma primeira iniciativa direta do Executivo, que é a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, mas até então não existia, pelo que eu saiba, nada nesse sentido. E o apoio governamental é um braço muito importante para a preservação de todo o sistema de segurança da informação, porque, na prática, o que acabou acontecendo até hoje? As empresas acabaram ocupando esse espaço que os governos deixaram, né, em aberto e acabaram sustentando a segurança da informação na prática, porque sem ela não existe comércio, não existe banco, funcionamento das empresas de energia. Então, o grande suporte desse sistema de segurança da informação no Brasil foi o apoio corporativo. A parte legislativa da gente também, né, das nossas leis, já não falo do executivo, sempre foi deficiente. Uma coisa que se cobra também muito nos fóruns de cibersegurança é um apoio do governo brasileiro nesse sentido, porque para se fazer um combate aos ataques cibernéticos, há necessidade de apoio de vários governos, de cooperação internacional, e nós, nesse ponto, nunca tivemos esse papel. Existe uma convenção de combate ao cybercrime, a Convenção de Budapeste, convenção que é de 2001, é um tratado internacional assinado por vários países, e nós até então não éramos signatários. Disse que porque essa convenção, na época, quando ela foi elaborada, discutida, o Brasil não participou dessas tratativas. Doutora Cláudia? Sim. Deixa eu só um instante. A senhora pode colocar em modo apresentação e compartilhar a apresentação aberta? Acho que vai ficar melhor, os slides vão ficar maiores. Apresentação aberta. Como que eu posso fazer isso aqui? Coloca em modo apresentação no slide, para apresentar os slides, não para apresentar o PowerPoint especificamente. Melhorou? Não, é só apresentar os slides mesmo, como apresentação. Como se fosse apresentar... Aí, só que ok. Não, melhorou? Aí, não, é a apresentação mesmo. Apresentação personalizada de slide. Isso, aí pode ser. Não, é lá no começo, a apresentação do começo. Deixa eu fechar aqui só um instantinho novamente. Então, abrir. Peraí. Interromper. Vamos novamente aqui. Isso. Abrir. Hoje. Ele está muito pequenininho para ser visto? É porque está vendo pelo PowerPoint, né? Você está vendo a apresentação mesmo. Eu vou colocar como se fosse apresentar mesmo os slides. E depois compartilhar a apresentação. Só para ficar um pouco melhor. Deixa eu tentar, então, apresentar o PDF aqui. Isso. Que fica mais fácil para ser visto.
É porque geralmente eu faço dessa forma. Uhum. Vamos ver se fica mais nítido agora. Tentou abrir aqui. Uhum. Janela. Não está aparecendo aqui para mim. Está aberto um PowerPoint aqui, mas... Não, é pelo PDF. Compartilhar o PDF, não é isso? Isso. Mas eu não estou conseguindo aqui uma janela do Chrome. Não está aparecendo aqui. Que estranho. Bom, vamos voltar então como era lá, se não tem como a gente, só para não atrasar mais a sessão. Vamos voltar. Deixa eu fechar aqui então. Vou voltar aqui como estava. Dá para enxergar alguma coisa? Tá, tranquilo. Vamos continuar pela assim. Então, como eu estava falando, a questão das iniciativas legislativas no país, da Convenção de Cybercrime de Budapeste, no caso, na época, não houve essa assinatura. Agora, em 2020, que nós voltamos a ter uma movimentação nesse ponto, o governo, né, colocou para o Congresso Nacional aprovar esse tratado. E, em termos legislativos, tivemos uma primeira lei, que foi o Marco Civil da Internet, né, de 2014, que tratou basicamente dos direitos do usuário na internet, como liberdade de tráfego, direito à informação, uma lei um pouco mais genérica, ela não tratou exatamente como a questão da privacidade dos dados pessoais, como a gente teve na LGPD, um tempo mais tarde, né, agora em 2018, que foi a última lei que foi promulgada. Então, essa questão legislativa, nós estamos ainda um pouco devagar. Uma outra questão é a... Melhorou, gente? Não, pode assim. Se ela conseguir, assim, para não atrasar mais, vamos continuar dessa forma, porque senão vai atrasar um pouco mais a sua palestra, mas podemos continuar assim. Eu apertei aqui o F5, deu uma melhorada na visão? Melhorou. Isso, agora sim. Agora entendi. Isso. Então, desculpa, gente, aqui eu não sou muito íntima de PowerPoint. Enfim, então, nesse ponto, a gente precisou de mais apoio do governo nesse ponto. Outra questão é que os países cobram muito a tipificação de novos delitos cibernéticos no Brasil. Nós temos algumas condutas no nosso Código Penal que correspondem, de certa forma, a um delito cibernético, mas não exatamente. A Procuradoria-Geral da República tem uma visão nesse ponto que acha que a gente já tem delitos suficientes, que não haveria necessidade de se tipificar outros, mas eu discordo nesse ponto, porque justamente agora os ataques ransomware, por exemplo, né, são uma forma de extorsão digital, que ela tem características próprias, um autor do delito que é uma pessoa que está essencialmente oculta. Então, eu acho que não dá para a gente querer comparar algumas situações de crime cibernético com o que já existe, como um crime de extorsão que já existe no Código Penal, daquela pessoa que te telefona, ameaça de um sequestro, cobra um resgate. É um pouco diferente. A gente tem agora um projeto do estelionato virtual, que justamente nessa época da pandemia foi algo que aconteceu bastante, e a finalidade é justamente combater essa quantidade de golpes pela internet, para extorquir as pessoas, e eu acho que seria interessante criar esse delito, por exemplo, porque além o potencial lesivo dele ser muito maior,
também tem a questão do autor do delito ficar oculto, que dificulta a investigação e facilita a conduta criminosa. Então, todos esses aspectos legislativos são importantes para ser considerados, porque para haver, por exemplo, cooperação jurídica internacional, você precisa de delitos parecidos, para haver extradição, compartilhamento de provas entre os governos para combater quadrilhas de cybercriminosos. Às vezes precisa que o crime seja uma conduta considerada aqui e no outro país também. Então, não tem condição da gente querer equiparar condutas que a gente tem como crime aqui e outras no exterior, que talvez elas realmente não sejam equivalentes. Então, isso atrapalha um pouco. Existe uma resistência sobre isso. Bom, já passando para a questão do Brasil como alvo, né, esses problemas todos que eu já falei, a gente tem a pandemia do Covid-19 como algo que foi bastante problemático para nós, porque além da gente já ser alvo habitualmente, houve um incremento desses ataques cibernéticos, como eu coloquei aqui no slide, em 300% durante a pandemia. O ataque ransomware sobre as empresas ficou muito mais intenso. Eles, justamente, esses cybercriminosos exploraram a questão do home office, que foi uma vulnerabilidade que facilitou a ação, porque as empresas, naquela questão de voltarem a funcionar de alguma forma, elas foram meio atabalhoadas nessa questão de colocar o funcionário em casa, sem dar treinamento, sem dar noções de cibersegurança. Muita gente acabou usando o computador de casa para acessar a rede corporativa, e nesse sentido não preparou, de repente, um roteador doméstico para trocar senhas, deixou um equipamento com uma senha fraca, e é o mesmo equipamento que vai distribuir o sinal daquele computador, o sinal de internet do videogame do filho, do telefone celular, do modem da TV a cabo. Então, acabou que o computador que foi usado no home office virou um atalho para se acessar os sistemas corporativos. Então, nesse ponto, a questão ainda ficou bastante piorada, porque não houve uma preocupação das empresas nesse ponto, né? Então, aqui, como a gente vê, 1,6 bilhões de ataques cibernéticos em 3 meses, até julho, né? E os casos de extorsão ransomware, como eu falei, que já eram muitos, pioraram consideravelmente. E a questão da pandemia é só um ponto, pois os ataques cibernéticos nas empresas eles já tinham uma análise muito preocupante. Muito antes dessa situação agora do coronavírus, o quadro em relação às empresas já era bastante grave. A gente tem duas pesquisas aqui, uma da Deloitte e outra da Kroll, da situação que as próprias empresas até 2019 fizeram um diagnóstico, né, de como estaria o seu posicionamento diante dos ataques cibernéticos. No caso do primeiro relatório aqui da Deloitte, 4 em cada 10 organizações sofreram incidente de segurança cibernética nos últimos 2 anos. 70% das organizações afirmam não ter certeza da eficácia do seu processo de resposta de incidentes e 3% realizam simulações para testar suas capacidades de resposta no evento cibernético. E aí, nesse ponto, eu não sei o que é pior, se admitir que 70% das empresas não sabe se realmente ela vai conseguir ter uma resposta eficaz, ou então se o mais grave é os 3% de falta de teste. Então, é uma realidade que a gente acha que é impensável, mas é a realidade de muitas multinacionais, por exemplo, que contam com o modelo, né, da arquitetura da segurança da informação, sem maiores revisões, sem maior preocupação dos atores, né, que estão na governança dessa empresa, sem muita preocupação nesse sentido, deixando esse assunto essencialmente para o TI. Então, é um quadro bem grave. Outra pesquisa aqui é da Kroll, que a gente tem, mostrando justamente o que mais afetou, quais os riscos piores sobre as empresas, e o vazamento de informação interna e o roubo de dados foi o mais grave, né? Então, nesse ponto,
a gente vê que a questão do vazamento de dados é algo que vai impactar gravemente a operação de uma empresa, vai trazer sérios prejuízos não só para clientes, como para os próprios colaboradores, que não vão conseguir, de repente, às vezes, trabalhar por conta de um ataque cibernético, com paralisação das operações. Então, esse quadro todo é muito sério, tanto com a falta de uma preocupação efetiva nesse sentido, como na constatação desses ataques já estão impactando a atividade da própria empresa. E, por conta desses ataques, a gente tem que tocar na questão da LGPD, né, que foi uma lei muito importante para a proteção das próprias empresas. A LGPD, na minha visão, né, que sou criminalista, ela tem sido tratada, né, como norma de proteção da privacidade, dos dados pessoais, do tratamento de dados, como uma norma que trata essencialmente de questões cíveis, né? Ela trata do processamento desses dados e sua proteção, das multas contratuais, das eventuais questões que possam surgir no dia a dia da empresa sobre o tratamento desses dados, processos que possam, né, cíveis surgir por conta disso, se houver algum vazamento. Mas, além disso tudo, da questão de multa, de perda reputacional, de algum problema com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, essa lei é essencialmente importante para proteger contra o cybercrime, porque do que o cybercrime vive? Ele vive do acesso a informações pessoais, né? Se a empresa não tem uma proteção de dados pessoais que circula naquele sistema, isso vai ser uma festa para cybercriminosos. A falta de proteção de dados, o vazamento é a porta de entrada do cybercrime. Tudo que o cybercriminoso quer é conseguir, no primeiro momento, um login, uma senha de funcionário para poder acessar um sistema, no caso das empresas, e, em seguida, o mais importante, acessar os dados desses clientes dessa empresa. Por exemplo, uma empresa que é uma fintech de cartão de crédito, esse cybercriminoso consegue essas senhas, acessa por alguma porta, né, algum backdoor, de repente, vamos dar esse exemplo, e consegue pegar os dados desses clientes desse cartão de crédito, e daqui a pouco pode acontecer, como aconteceu, que eu fiquei sabendo esse ano, de pessoas que apareceram cadastradas num programa chamado de Corona Voucher, né, que é o auxílio emergencial do governo por causa do coronavírus, né, pessoas que não tinham perfil de necessitadas, que não precisavam realmente, e acabou havendo, né, um grande golpe envolvendo isso, né, e as pessoas que, de repente, estão como dirigente nessa situação dessa empresa podem se ver envolvidas num processo criminal, porque pode surgir a questão de se achar até que ponto essa empresa tem interesse que esses dados vazem, esse dinheiro do Corona Voucher está entrando de alguma forma para dirigente dessa empresa. Então, é extremamente perigoso não se cuidar do vazamento de dados, que além das consequências do dia a dia cíveis, pode haver consequências criminais também. Então, há uma grande necessidade de se fazer uma proteção adequada desses dados pessoais, uma conscientização desses funcionários no uso das suas credenciais de acesso, que são dados identificadores dessas pessoas, para que não haja maiores problemas. E como é que esses cybercriminosos fazem justamente para pegar esses dados, né? Quais são as técnicas principais, no caso das empresas? A gente tem, essencialmente, 3 técnicas que são as mais importantes. O phishing, que eu coloco em primeiro lugar. O phishing foi extremamente usado contra empresas, agora, principalmente na época do coronavírus, né, do auge da pandemia. O phishing é literalmente, como eu coloquei ali, o anzol pescando os dados pessoais, né, fazendo uma pescaria de dados que ele possa conseguir. E esses phishings foram essencialmente por e-mail, e-mails falsos que foram confeccionados para envio para funcionários de empresas, e-mails com toda a configuração do e-mail corporativo, logo, nomes de pessoas ligadas à empresa que pudessem estar enviando aquela mensagem.
Mas se o funcionário não for muito atento, ele vai acabar abrindo aquele e-mail, instalando algum malware que vai pescar os dados que ele precisa, o cybercriminoso, naquele sistema. Para se perceber, logicamente, se é phishing ou não, você precisa examinar esse e-mail com calma, né? Passar sobre ele o mouse, né? E ver nos links que tem nesse e-mail, de repente, de acesso para alguma outra coisa, links que não tem nada a ver com a empresa, com endereço de e-mail diferente, ver nesse e-mail erros de português, letras faltando, informações estranhas. Muitos desses phishing foram de regras de prevenção de contágio de coronavírus, então isso foi bem comum. Então, muita gente caiu nessa, no desespero de querer se informar, e foi algo que trouxe muita vulnerabilidade para os sistemas corporativos. Outra forma também de captar é o credential stuffing, né? Que nem sempre um cybercriminoso vai querer quebrar senhas para poder invadir um sistema, que a gente fala que é a força bruta, né? Muitas vezes já existem algumas senhas, acessos vazados na Dark Web, de alguns clientes, por exemplo, vamos voltar no exemplo da fintech, né? Daqueles clientes dessa empresa, e através dessas senhas ele vai acessar outras coisas relacionadas a esse mesmo cliente, que geralmente, por exemplo, as empresas do cliente de cartão de crédito, esse cliente tem o cartão de crédito, usa uma senha, e essa é a mesma senha que ele vai usar no banco, numa loja que ele faz compra online. As pessoas têm a tendência a repetir essa senha. Então, através de ele vai usar equipamento que chama checker, e vai conferir se essas senhas realmente são as mesmas para outras aplicações. Então, no caso das empresas, usar senhas de um determinado setor que já estão vazadas para acessar outros. Então, acessar senhas do setor de RH para você acessar o setor financeiro, né, que tem alguma comunicação, que esse funcionário precise ver, por exemplo, folha de pagamento, enfim, é uma forma de se conseguir também dados pessoais. E, por fim, a engenharia social, vai estar até hoje desse assunto mais profundamente mais tarde. A engenharia social é toda a técnica de persuasão sobre as pessoas para conseguir algo, descobrir dados, informações. E no caso das empresas, ela pode acontecer de várias formas. A gente pensa em engenharia social sempre, dando exemplo, por exemplo, do telefonema falso do INSS para aquele idoso, dizendo que se ele não passar a senha do cartão do banco, dizendo que é para atualização do sistema, que o benefício vai ser suspenso, cortado. E a engenharia social lida muito com os sentimentos humanos, né? Então, aquele idoso vai ficar com medo, vai ficar preocupado e vai acabar passando informação que não deve e acabar tendo um transtorno. No caso da engenharia social, pode acontecer nas empresas através de ingresso de pessoas na própria sede da empresa para fingir que vai fazer uma manutenção de algum setor, vai fazer um serviço, e essa pessoa parar para tomar um cafezinho, parar para puxar papo com uma secretária, e essa secretária se distrair no que está fazendo, e essa pessoa olhar uma senha que está sendo digitada. Então, existem regras, né, de controles internos sobre isso, até de própria entrada nos locais, para evitar esse tipo de situação. Então, a engenharia social no âmbito corporativo pode se dar de várias formas. Então, todas essas que eu falei são as estratégias principais no âmbito corporativo para se entrar no sistema. E a gente chega finalmente aí na questão do compliance. Por quê? O compliance, para quem não sabe, né, no Brasil, ele começou a ter mais destaque em 2013, por conta da Operação Lava Jato. Até então, a gente não tinha uma lei de compliance. O que criou essa situação? A questão justamente de pagamentos de propinas para autoridades, para funcionários públicos, em trocas de vantagens. E, por conta disso, foi editada a Lei Anticorrupção Brasileira, 12.846, de 2013, para que a gente combatesse esse tipo de comportamento, né, de fraudes envolvendo o governo, pagamentos de quantias. E, dentro dessa norma, tinha um artigo 7º que dizia que
se você tiver um programa de compliance, as penalidades que vão incidir sobre a empresa, porque é uma lei que pune empresa e a pessoa jurídica, você vai ter uma diminuição dessas penalidades, no caso, multas sobre faturamento, perda de reputação, enfim. E o que seria esse programa de compliance? É um programa ligado à governança da empresa, de mitigação de riscos corporativos, como eu estou dizendo aqui, vários riscos, né? No caso, os riscos criminais, porque o programa de compliance, ele requer a conformidade da empresa, da sua atividade, com as leis que regem esse negócio. Então, leis tributárias, leis trabalhistas, leis previdenciárias, e tudo que não respeitar essas leis vai envolver uma situação de risco. Então, esse risco, no caso dessas leis que eu falei, é risco de sonegação, risco de lavagem de dinheiro, risco de determinados crimes previdenciários, como apropriação indébita de contribuição previdenciária. Então, a conformidade é necessária para que esses riscos não afetem a reputação da empresa, não surjam processos criminais, executivos não sejam processados criminalmente por causa disso. E o compliance digital já é o risco cibernético que está inserido dentro dessa conformidade. Você vai ter agora, qual a conformidade nova? A própria LGPD. Então, esse programa de compliance, ele envolve uma conformidade no tratamento de dados. E se essa conformidade não existir, vai haver o risco de crimes cibernéticos, de vazamentos. Então, o compliance digital, ele vai abarcar esse risco cibernético agora. E o Criminal Compliance Digital, justamente os riscos cibernéticos criminais que precisam ser evitados, que como está aqui no conceito, conjunto de medidas de cibersegurança e política de conformidade, as normas de proteção de dados pessoais, para que sejam evitados ataques cibernéticos e ações cybercriminosos contra empresas. E esse compliance criminal digital, ele é justamente voltado para a atuação da governança dessa empresa, dos seus dirigentes na condução desses negócios, sendo diligentes em relação ao tratamento de dados, à proteção contra ataques cibernéticos, e vai se estabelecer, como eu falei, uma outra governança dentro da governança da empresa, que a governança ela trata das tomadas de decisão importante na gestão do dia a dia da empresa. Vai haver uma governança cibernética voltada para o programa de compliance, voltada para o risco cibernético. E dentro do programa de compliance, algo que é fundamental é a atuação da alta direção, que ela precisa ser comprometida com o funcionamento desse programa de compliance. Que a gente fala que é o tone from the top, tem gente que fala tone off the top, na prática é a mesma coisa, mas é o próprio comportamento dessa alta direção. Agora, no caso do risco cibernético, que se até então, no dia a dia, essa alta direção precisava se preocupar com riscos de sonegação, de ações trabalhistas, coisas do dia a dia, do natural que a gente vê das operações da empresa. Agora, a nova preocupação é o risco cibernético. E essa governança cibernética é uma governança que não é simplesmente receber relatório do setor de segurança da informação e aprovar budget para comprar um programa novo, uma licença nova, uma máquina nova, não é nada disso. Essa governança cibernética é uma governança integrada entre a governança da empresa e os gestores da segurança da informação. Ela é participativa. Então, essa governança vai ser exercida com acompanhamento direto dessa rotina que os dirigentes da empresa, no caso, o conselho de administração, devem estar por dentro do que está acontecendo, né? Então, por exemplo, o papel do DPO nessa situação é essencial, porque ele vai passar toda a realidade da qualidade do tratamento de dados que está acontecendo nessa empresa. Se está havendo possibilidade, algum risco de vazamento, se já aconteceu. Então, é um trabalho integrado, não é só receber esse relatório e aprovar alguma coisa.
é sentar junto para se decidir o que é melhor para mitigar esse risco cibernético. Então, precisa se discutir políticas de prevenção, melhores políticas de tratamento de dados que podem ser realizadas na empresa para melhorar o desempenho do próprio tratamento de dados, né? Então, dentro do programa de compliance, também é importante o monitoramento desse risco, ver se esse risco como ele está sendo visto, que controles existem sobre esse risco. Então, esse monitoramento ele precisa ser constante sobre o risco cibernético. A parte do tratamento de dados operacional precisa trazer as demandas, as questões importantes desse tratamento de dados para a governança. Porque se, por exemplo, a empresa quer fazer uma operação baseada no novo negócio, quais os riscos que esse negócio vai sofrer, quais a superfície de exposição do sistema da empresa na internet por conta desse novo negócio, se ela vai aumentar, o que é necessário para essa proteção. Então, todas essas demandas do dia a dia que envolvem o risco cibernético vão ser assunto da alta direção. E essa revisão periódica, como eu coloquei aqui, é super importante. Avaliar como está o desempenho desse monitoramento das ameaças e vulnerabilidades, para justamente saber se precisa de investimento, contratar pessoas especializadas para determinado assunto ou não, externas, aumentar o time em determinada operação para proteger sistemas e prevenir vazamento de dados. Então, é uma gestão participativa, não é só uma reunião de conselheiros que vai discutir a aprovação de uma licença de software, é algo muito mais profundo. E a resiliência cibernética, que é super importante, que essa alta direção tem que ter a noção de que se aconteceu já alguma coisa grave, realmente um incidente que afetou as operações gravemente, que lições que foram aprendidas dessa situação e o que pode ser feito para evitar que isso se repita, porque um ataque cibernético é uma coisa que não quer dizer que se acontecer uma vez não vai acontecer de novo. Já aconteceu há pouco tempo no hospital, né, de São Paulo, um ataque cibernético, e isso já tinha acontecido antes. Num banco também, que não é um banco padrão, é um banco fintech, também sofreu duplo ataque. Então, a gente precisa ter noção do que foi importante para combater aquele ataque e se preparar minimamente para caso isso aconteça, né? Por exemplo, ataque ransomware. Ransomware não tem só um tipo, existem vários. Então, para estar prevenido para aquele tipo de ransomware e não, se acontecer uma tentativa, não acontecer um estrago, né, como pudesse ter acontecido da primeira vez. Então, a resiliência cibernética, as estratégias que vão ser definidas do último acontecimento para a prevenção de um outro possível é super importante. Então, essa atuação toda da alta direção é fundamental para essa mitigação desse risco cibernético. Outra notícia importante que saiu essa semana foi em relação eu não sei se vocês ficaram sabendo, de um ex-executivo do Uber nos Estados Unidos, que está sendo processado pelo governo americano por obstrução de justiça. Por quê? Porque parece que em 2016 a Uber sofreu um vazamento de dados e esse vazamento, na época, os hackers, né, que invadiram o sistema, procuraram os dirigentes da empresa, no caso esse executivo, e eles, enfim, queriam divulgar esse vazamento, e esse executivo pagou esses hackers, não é a extorsão ransomware, foi pagamento de um suborno para que eles não divulgassem na dark web, nos sites, o que aconteceu. Só que posteriormente, qual foi a situação? Esses hackers foram presos, né, que isso causou um problema, e a justiça entendeu que ele atrapalhou esse executivo, as investigações pagando essas pessoas. Então, o que a gente combate, por exemplo, numa linha de corrupção do Brasil,
de pagamento de propina, né? Que propina é diferente de suborno tecnicamente. A propina você paga para um funcionário público, o suborno pode ser para o particular. São duas formas de pagamento indevidas, mas no caso desse ex-executivo, ele pagou uma quantia para o hacker ficar de boca fechada. Só que isso atrapalhou a investigação do governo contra essas pessoas. E aí o DOJ, que é o Departamento de Justiça americana, está processando esse executivo. Então, como a gente tem no programa de compliance um combate à corrupção padrão, né? No caso, um pagamento de propina para conseguir um contrato numa licitação, não se pode, no caso de vazamento de dados, subornar pessoas para evitar que isso venha à tona e prejudique a empresa. Ocultar vazamento vai ser uma coisa problemática, principalmente com a LGPD entrando em vigor, né? Então, todas essas questões a gente precisa levar em consideração na governança da empresa. Bom, e falando mais profundamente sobre o risco criminal cibernético, né? A gente tem ele como cerne de um programa de criminal compliance digital. Esse risco criminal cibernético, ele é um risco que vai impactar bastante as operações de uma empresa, ele vai prejudicar o desempenho conforme ele acontecer e for calculado de um setor, de determinadas máquinas, parar totalmente a operação de uma empresa. O Banco Central já classifica o risco cibernético como risco operacional grave, e esse programa precisa analisar esses riscos, mapear esses riscos dentro da sua atividade, classificá-los, né? Porque a análise de risco é algo importante no programa de compliance, então no compliance cibernético ele é essencial. E uma empresa que não combate o risco cibernético, ela justamente fica como uma empresa com uma fama de ter um ambiente inseguro de negócios, né? Ela perde, no caso, valor das ações na bolsa, ela fica com má reputação no mercado. Então, é essencial que se direcione as atividades da empresa para a mitigação desse risco cibernético, classificado, monitorado, dependendo de uma operação que a empresa vai fazer, a sua classificação vai mudar. Então, é preciso que a empresa esteja atenta à evolução desse risco criminal cibernético. E, na minha opinião, dentre os riscos cibernéticos mais graves que a gente tem aqui, são três essencialmente sobre as atividades corporativas, né? Você tem atualmente o mais comum que a gente está vendo na mídia, o ataque ransomware. Para quem não sabe, o ataque ransomware é um malware que é inserido no sistema das empresas para criptografar, já quebrando a própria criptografia que existe nesse sistema sobre dados, mas encriptando de outra forma e bloqueando o acesso a esses dados. E para que a empresa tenha acesso novamente, ela precisa justamente de pagar um resgate que não é em moeda corrente, a criptomoeda, para esse resgate não ser rastreado pela polícia, que a criptomoeda ela não precisa circular pelos meios normais, né, de depósito bancário com identificação, por isso que a necessidade de usar a criptomoeda. Muitos sistemas foram afetados pelo ataque ransomware. Eu tive cliente que sofreu esse tipo de ataque e, no caso, não sei o que a empresa fez nesse sentido, se ela não tinha uma estratégia mais definida sobre isso, mas foi um ataque que parou as operações dela em 3 países, incluindo o Brasil, então não podia se falar com eles pelo telefone, mandar e-mail, eles estavam incomunicáveis com os clientes, com os colaboradores, então é algo muito grave que realmente paralisa as operações e prejudica seriamente o funcionamento de uma empresa. Outra questão importante é a lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro que hoje em dia pode ser digital. Você pode perfeitamente, como eu voltando naquele relatório da Kroll, né, vazamento interno de informações, roubo de dados, né, como um dos riscos envolvendo as empresas até 2019 mais graves, é haver próprios funcionários, colaboradores, que a gente vai chamar de insiders, praticando esse tipo de coisa no sistema da empresa, né? O que é lavagem de dinheiro, para quem não sabe?
a reintrodução no mercado de quantias provenientes de prática de ilícito. Então, se você você tem uma atividade criminosa de, por exemplo, tráfico de drogas e você quer investir, né, em ações, por exemplo, na bolsa, isso vai ser uma forma de lavar dinheiro. Vou dar um exemplo de uma lavagem de dinheiro cibernética que aconteceu no Rio de Janeiro. A gente teve uma licitação para a compra de quentinha para presídios, que foi fraudada, né? Existem os crimes da lei de licitação, e esse dinheiro relacionado à fraude, né? Houve pagamento de propina para, né, pessoas que decidiam o resultado dessa licitação. Essas pessoas que ganharam a propina aplicaram em criptomoedas, né? Essa grana que eles ganharam, e obviamente isso é uma forma de lavagem de dinheiro. Executivos de uma empresa podem praticar lavagem de dinheiro dentro do próprio sistema. Então, não é impossível de acontecer. Outra coisa bem grave também é o que eu coloquei aqui no teclado e soldadinhos, é o ciberterrorismo. O ciberterrorismo é toda forma de causar pânico, terror, através da tomada de sistemas de corporações, de serviços, que você tenha de hospitais, de portos, de todo o sistema que possa ser tomado por meio eletrônico, né, fique fora do controle dos seus operadores, por conta de causas políticas, ideológicas, e isso tem acontecido em muitos países. A gente já viu plataformas de petróleo com controle tomado por ciberterroristas, usinas nucleares, empresas de energia elétrica. Imagina um ciberterrorista tomar o sistema de uma empresa de energia elétrica da sua cidade e causar um apagão. E esse apagão desligar aparelhos de hospitais, respiradores de gente que está doente, internada com Covid-19. Vai causar morte. A gente tem uma lei no Brasil, já de ciberterrorismo, de 2016, que prevê justamente essa situação de paralisar sistemas, né, de serviços essenciais, portos, hospitais, energia elétrica, por conta de atividade de ciberterrorismo. Eu não estou falando só de Estado Islâmico, não, pode ser qualquer forma de ativismo político, ideológico, né? No caso Anonymous, há controvérsia sobre eles, né? Porque existe um limite do protesto ideológico e o ciberterrorismo. O ciberterrorismo são ações para prejudicar, trazer dano. Alguns entendem que o Anonymous, na verdade, seria hack-ativismo, né? Que não é terrorismo, porque ela não emprega violência. A violência digital, que é a suspensão dos sistemas. Então, haveria uma diferença nesse sentido. E aqui a gente tem os segmentos corporativos mais afetados, né, em relação a esses riscos criminais, que são os serviços dos bancos, né, em primeiro lugar, as manufaturas, as empresas de tecnologia e telecomunicações, né, empresas, por exemplo, de celular, TV a cabo, os serviços em geral, e as empresas de petróleo e gás e mineração, como eu falei. Já tive caso de cliente de empresa petróleo e gás que sofreu esse tipo de ataque praticado com envolvimento de ex-funcionário. Então, são coisas que a gente imagina que são meio fora da realidade, mas não são. E, para a gente terminar aqui, as estratégias de prevenção do cybercrime corporativo, que, no meu entender, são as mais importantes diante desse quadro todo, de participação da alta direção, de prevenção e mitigação do risco cibernético, que são o investimento que precisa se fazer, que infelizmente tem sido feito economia nesse sentido. Muitos profissionais da área de segurança da informação se queixam de corte de budget para isso. Treinamento e conscientização de funcionários, que é extremamente importante, para evitar práticas do tipo de usar o pendrive de casa e colocar numa máquina do trabalho, que infelizmente isso pode acontecer, coisas básicas. Testes periódicos nesses sistemas, como eu falei daquele relatório da Deloitte, que nem toda empresa faz, o seu pentest, que testa as vulnerabilidades. É como se fosse a gente fazer o check-up da nossa saúde, o check-up do seu sistema, ele é necessário.
Como é que vai cuidar da saúde da empresa se isso não acontecer? E a avaliação dos colaboradores, periódica nesse ponto, e acredito de fornecedores também, para ver se eles têm uma maturidade sobre a importância da segurança da informação e do risco cibernético, né? E, por fim, gente, agradecer a vocês. Desculpa que eu me atrapalhei um pouco com os slides no início. Quem quiser saber um pouquinho mais de crimes cibernéticos e outras questões penais da LGPD, eu lancei esse livro esse ano, Direito Penal 4.0. Meu escritório é Advocacia Bonardi Carvalho. Eu também tenho um curso que é o Criminal Compliance Business School, que a gente trata dessas questões de Criminal Compliance digital, cibersegurança. E falar para vocês anotarem esse meu e-mail, porque eu vou fazer um sorteio de um exemplar desse livro para quem está assistindo hoje o evento. Vou fazer um sorteio eletrônico, não agora, mas na segunda-feira vou mandar para todo mundo que passar o e-mail para mim o resultado desse sorteio, tá? Então, manda para o meu e-mail o seu nome e o seu endereço que eu vou mandar o livro. E agradecer vocês pelo tempo, pela participação nesse evento tão maravilhoso. Muito obrigada. Muito bem. Obrigado, doutora Cláudia. Foi realmente excelente a exposição, com vários conceitos importantes, que acho que vários comentários aqui favoráveis, que gostaram da abordagem que a senhora fez. Realmente, parabéns, obrigado. Eu tenho algumas perguntas aqui. O Fábio fala assim, que pelo que viu por algumas empresas no Brasil, não querem gastar com coisas mais de TI dentro da própria estrutura, e tentam reduzir tudo, né, e não fazem prevenção tecnológica. E ele pergunta como se acha esse tipo de programa de compliance para empresas, ou seja, como é que é o processo desse processo de compliance? Bom, o programa de compliance, ele é feito com participação da empresa toda. Geralmente você tem consultorias que são específicas para isso, né, que eles vão mapear os riscos dentro dessa organização e vão montar estratégias de controle interno, de monitoramento, vão definir pessoas com papéis estratégicos, definir um compliance officer, que é a pessoa que vai cuidar da gestão desse risco no dia a dia. E o DPO, no caso da LGPD, vai ter que estar ao lado agora dessa pessoa, né, porque a gestão desse risco inclui o risco cibernético, e o DPO é um profissional mais multidisciplinar, e ele vai dar esse suporte para o Compliance Officer, que é o gestor desse risco, para que essa gestão, essa mitigação seja mais eficiente. Muito bom. Tem uma outra pergunta aqui. O Garion Dot pergunta: quais são os parâmetros de gestão a serem utilizados para revisão periódica, para sabermos se é hora de investir mais nessa área? Bom, os parâmetros, assim, são medidos através de... a gente tem as normas, né, da ISO, que trazem diretrizes para essa questão de poder medir esses parâmetros de avaliação. Você tem os melhores controles internos, né, você tem a ISO 27002, e que ela traz os controles mais adequados para a gestão desse risco cibernético, a 27005 também. Então, precisa ser feito um diagnóstico, e conforme os parâmetros dessas normas ISO, você vai avaliar o que precisa ser mudado. Muito bom. O Jefferson Ribeiro fez um comentário aqui interessante, que as empresas esquecem até mesmo que não investem em segurança em TI, ou seja, só vão lembrar, né, aí, complementando um comentário da Luziane, que as empresas nem sabem que existe esse tipo de segurança, só descobrem quando são atacadas. A gente vê que é uma realidade no mercado isso, né? Exatamente, e é uma grande pena deixar nesse ponto, porque os ataques cibernéticos, eles têm um processo de gestação, em média de 3 a 4 meses, né? Então, a empresa pode pegar, digamos assim, esse problema no início e evitar que ele se alastre, né, feito um câncer dentro do sistema, mas se não houver investimento, às vezes não precisa nem ser tanto gasto de dinheiro, né? Que por trás da máquina existe o ser humano. E a maior parte dos ataques cibernéticos, ele é causado bastante com a atuação do ser humano que não se policia para proteger esse sistema. Interessante. Bom, o Nathan, ele fez uma pergunta aqui. Na verdade, foi o... Aqui. Na verdade, foi o Martin. Perguntou se o Microsoft Teams, nas empresas, é compliant à LGPD. Se a senhora sabe, eu tenho alguma informação a respeito.
Olha, para dizer que algo vai ser realmente compliant com a LGPD vai ter que estar em funcionamento literalmente já, né? Então, a gente pode questionar, acho que praticamente tudo que a gente tem em uso se vai estar compliant com a LGPD. O problema é excesso de pedidos de permissão para acessar isso ou aquilo no seu sistema, e conforme vai ser tratado esse dado é que a gente vai ver se ela vai estar compliant ou não. Nesse momento fica difícil de dizer. Com certeza, com certeza. Bom, doutora Cláudia, eu só quero agradecer, foi uma excelente exposição, né? Quero agradecer pelo ter aceito o nosso convite, ter preparado. Muito obrigada. Disponibilidade para isso, foi excelente mesmo. Alguns avisos, né? Vocês já estão perguntando aqui, todo o material, tanto os slides quanto os slides vão estar disponíveis a partir da semana que vem no site do securitysummit.vix.br, e o vídeo dessa palestra e das outras também vão estar disponíveis no canal do YouTube do Security Summit também, né? A gente vai passar daqui a pouco no chat aqui o e-mail novamente da doutora Cláudia, né? Quem não anotou, eu vou pegar com ela aqui e daqui a pouquinho coloco no chat em relação a isso. Então, mais uma vez, obrigado, doutora Cláudia, foi uma excelente exposição, excelente sexta-feira para a senhora, e a gente volta a se falar em próximas oportunidades também. Obrigado mais uma vez. Muito obrigada mais uma vez e parabéns pelo evento maravilhoso. Obrigado.